Muito bem, a Vida e Saúde agora sim, começando mais uma vez. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, sério, mas que às vezes passa assim despercebido pelos pais ou por cuidadores. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular que acontece ou que acomete principalmente com as crianças de 2 a 5 anos de idade. E segundo o Ministério da Saúde, é o tumor ocular mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis e chegando aí a uma média de 400 casos por ano. Como os primeiros sinais aparecem em uma fase de desenvolvimento da criança, ela acaba se adaptando rapidamente às condições e isso torna o diagnóstico difícil, precocemente. Mas estar atento ao olhar das crianças é fundamental para aumentar as chances de cura. Por isso, nossa conversa de hoje vai ser com o oftalmologista Dr. Alan Coelho e ele vai nos orientar sobre esse assunto. Mas eu quero saber de você, você tem dúvidas sobre como é que anda aí a situação ocular ou dos olhinhos do seu filho, da sua filha? Você tem alguma história que você gostaria de compartilhar aqui com a gente ou quer tirar dúvida com o Dr. Alan? Então aproveita. O nosso número de WhatsApp está aberto aqui, está aparecendo na tela o tempo inteiro. Dá para usar o QR Code que aparece aqui também com frequência. Mas eu vou falar ele para você agora. Olha, ele é 12 98266-0004. Pode salvar se você não tem salvo aí na sua agenda, porque é o número do WhatsApp do Vida e Saúde, que todos os dias está junto com você. Doutor Alan, bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem? Olá, Teru. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer. Doutor, assunto bastante delicado, difícil para a gente tratar aqui hoje. A gente não gosta de falar de problema de saúde de criança, que são as nossas fontes de alegria, de brilho no olhar, mas é importante a gente ficar atento, a como é que é o funcionamento dos nossos olhos e também o que pode indicar problema. O que é o retinoblastoma? Qual é a localização dele? Bom, então, retinoblastoma, eu vou fazer uma breve correção, ele não é o tumor mais comum, tá? Realmente ele perde em termos de incidência para o melanoma de coroide, que está atrás da retina, e ele perde também para as metástases, que você está envolvendo o corpo inteiro, podendo dar metástase para a região orbitária e ocular em si. Mas ele realmente ganha muita notoriedade por causa do acometimento da retina, que é o principal órgão sensorial, do olho, que vai emitir as imagens para o cérebro. E uma outra coisa é que, apesar do diagnóstico ser difícil, ele tem sim um diagnóstico rápido. Porém, ele é muito agressivo, ele acomete áreas muito delicadas do olho, a retina e o nervo óptico. Mas até os 5 anos de idade, 7 anos no máximo, 90% já foi diagnosticado, tá? E o pico de diagnóstico está entre os 8 e os 25 meses. Então, é bem lá embaixo mesmo que a gente consegue ver a presença do retinoblastoma. A gente está mostrando uma animação aqui, doutor, comparando um olho saudável e um olho com retinoblastoma. É bem na parte de trás, a gente não consegue ver, porque essa parte azulzinha aí da frente, que tem uma iluminação, seria a parte que a gente consegue ver, a olho nu, estou falando aqui sem ser médica, a gente consegue ver e perceber, mas o problema estaria mais lá atrás mesmo. Vamos imaginar esse olho que vocês estão projetando para os telespectadores como se fosse uma máquina fotográfica, ok? Então, existe a córnea, que é essa lente bem na esquerda, bem na frente do olho. Certo. Dentro do olho tem uma outra lente, que é o cristalino, que ele está dentro de um buraquinho chamado pupila. Então, o pretinho do olho que a gente vê, na verdade, é um buraco e está tudo escuro lá dentro por causa da luz. Não tem luz refletindo para você ver. Certo. Aí essa lente azulzinha é o cristalino. A retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica, está lá atrás, que é essa parte laranja, ali como se fosse o filme, e depois você tem o amarelinho, que é o ponto cego que vocês colocaram, que é o nervo óptico. Uhum. O nervo óptico leva essa informação captada pela retina até o cérebro. E é nessa região que está a localização do retinoblastoma. Vocês colocaram muito bem ali,
é próximo do nervo óptico, mas ele pode acometer qualquer região ali do fundo do olho, na retina. Doutor, quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em vários fatores de risco. Mas numa criança tão jovem assim, eu acho que é inevitável se pensar em hereditariedade, né? Exato. Na verdade, a causa hereditária do retinoblastoma é a principal causa da sua existência. Existem casos esporádicos e aí são alterações genéticas que ocorrem durante a formação do embrião ao acaso. Mas a principal do retinoblastoma é um gene que está no cromossomo 13 de nós, seres vivos aqui, dos seres humanos aqui, que é um gene de supressor tumoral. Então, quem lembra aí de cromossomo, quem já ouviu falar de cromossomo, é como se fosse um xizinho, né? Tem um bracinho, dois bracinhos para cima, dois bracinhos para baixo. O bracinho de cima é o braço curto, o bracinho de baixo são os braços longos. Então, no cromossomo 13, no braço longo desse cromossomo, existe um gene de supressão tumoral, que é o RB1. Então, está relacionado a alterações genéticas desse gene de supressão tumoral. E ao que se sabe, então, essa alteração é aleatória. Pode ser uma coisa, não tem algo específico fazendo essa mutação. Não existe um fator externo, tá? Uma doença da radiação, gestante. uma doença, exatamente, que seja responsável especificamente por isso, então você tenha como evitar. O que acontece que você tem como evitar é o aconselhamento genético, né? Hoje muito em voga, porque existem muitos casamentos consanguíneos, né? Uhum. De parentescos próximos. E se a pessoa tem no gene essa possibilidade de ter o retinoblastoma e ela casa com um primo, uma prima ou um parente próximo e tem um filho, esse gene pode estar nos dois. E aí aumentar a chance da criança vir com essa alteração genética. Agora, doutor, muitas vezes esse tipo de problema ele vai começar a ser percebido pelos pais de uma maneira bastante assim descontraída. Tô com duas crianças lindas aqui e vou tirar uma foto delas agora. Vamos lá. Olhem para mim. 1, 2, 3. Peraí. Aê! Olha só que interessante. Parece que... Olha, um olhinho ficou com esse olhinho de gato, né? Uma criança ficou com esse olhinho de gato e essa outra acabou ficando só com um. Eu quero saber o seguinte, doutor. Existe mais de um tipo aqui, pelo que a gente está mostrando, né? Mais de um tipo que pode indicar o retinoblastoma. Então, na verdade, o menino que está aparecendo aí com os dois reflexos brancos, ele pode estar alterado ou normal. Então, o que a gente sempre pede é que não seja visto uma única foto, porque às vezes a criança ela tem uma pigmentação de retina diferente, de olho para olho. E o reflexo não vai vir vermelhinho, como no teste do olhinho que a gente geralmente orienta. Então, às vezes, ter os dois reflexos brancos ainda não quer dizer que está alterado. É bom investigar, mas pode estar normal também. Ok. O problema maior é como no caso da menina, onde tem um branco e um não branco. Aí você está expondo os dois olhinhos da criança à mesma intensidade luminosa, ao mesmo reflexo, e ela ter o problema. Então, em casos de retinoblastoma bilateral, ele vai se parecer a essa foto do menino, onde estão os dois reflexos brancos. Mas isso não significa necessariamente que os dois reflexos brancos sejam alteração. Certo. No caso da menina, ela pode representar sim uma alteração unilateral, ou eu acho que vale muito a pena a gente sempre comparar fotos, né? Okay. E às vezes você vê essa condição acontecer mais de uma vez, tá? E eu gostaria de só fazer um adendo. Em voga, a gente está falando do retinoblastoma, mas esse reflexo branco na foto a gente chama de leucocoria. Então, tirou uma foto, fez o reflexo do olhinho e o reflexo veio branco na pupila, a gente chama isso de leucocoria. E não é só o retinoblastoma que causa essa leucocoria. Então, você tem casos de catarata congênita, você tem casos de malformação do vítreo, você tem causas outras que vão dar um reflexo branco. E retinoblastoma hoje está em voga por causa
da mídia, de casos de pessoas famosas divulgando retinoblastoma. Certo. Mas vá procurar um oftalmo, até porque podem ser outras causas, como Sim. catarata congênita e etc. Olha, como o doutor bem disse, o doutor Alan bem disse aqui no começo da nossa conversa, esse tipo de problema pode acontecer a partir dos 8 meses, é isso, doutor? Até os 25 meses, é o mais comum, é isso? Não é que ele pode acontecer, o pico de diagnóstico está entre os 8 meses e os 25 meses. Geralmente, uma criança, ela já pode apresentar um retinoblastoma pequeno se iniciando desde o nascimento. E que Por aí ele isso, está crescendo, crescendo, e uma foto do primeiro ano de vida dele no aniversário é que se descobre isso. agora, o teste do olhinho não pegaria, por exemplo, esse câncer em desenvolvimento já numa fase inicial, doutor? Porque a gente está Infelizmente, não. falando de fotografia aqui em casa, o que pode ser um achado, que pode ajudar os pais a procurar ajuda. Mas, na verdade, o diagnóstico precisa ser mais preciso, né? Com exames no consultório. Exato. O que acontece é o seguinte, se a gente pensar que o reflexo branco de uma foto ou o teste do olhinho é uma luz que vai bater na retina e refletir de volta para quem estiver vendo ou para a câmera fotográfica. Para que esse reflexo esteja alterado, esse tumor já tem que estar no estágio mais avançado. Essa massa tumoral ela já tem que ser maior, a ponto de estragar um reflexo que bateu na retina e voltou. Um fundo de olho feito no consultório, você consegue ver alterações, ou às vezes ele está na periferia e consegue ver alterações que vão ser antes desse reflexo aparecer. Ok. Então, o teste do olhinho, ele nada mais é do que jogar uma luz e ver o que volta para o examinador, assim como a foto. Bom, doutor, Agora, quando se vai no oftalmologista, pode fazer o fundo de olho. entendi. Então é um teste um pouquinho mais preciso, né? Que dá para perceber. Exatamente. Agora é o seguinte, feito o diagnóstico, então os pais perceberam, vai afetar, por exemplo, porque nessa fase a criança muitas vezes não fala, né? E ela está se adaptando também a um processo de crescimento dela e do tumor. Então ela não vai saber diferença, ela não vai ter a referência do que é normal e do que não é. Mas vai afetar a visão da criança já quando o câncer está avançando sem esse diagnóstico? E a partir desse diagnóstico, como que é a conduta médica? Quais são os tratamentos? Bom, sua pergunta foi incrível, porque eu queria ver um jeito de falar algo exatamente para os pais que têm crianças ainda não alfabetizadas, as crianças que ainda não contactam, as crianças que estão no berço ali de semanas, de meses. O que acontece? Não é muito comum a criança levar a mão aos olhos com vigor para coçar os olhos desde muito novinha, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, uma criança de semanas ou de pouquíssimos meses, ela coça com frequência os olhos, ela força os olhos para ter uma estimulação visual. Ela já não está enxergando bem. E a forma dela comunicar e a forma dos pais perceberem isso é exatamente pelo esfregaço dos olhos, entendeu? Então, uma vez que os pais percebam isso, leve o quanto antes ao oftalmologista. A resposta de que está tudo bem, que é só uma alergia, pode ser tão importante do que um retinoblastoma, tá? Então, uma vez diagnosticado, você tem vários tratamentos. Quimioterapias localizadas na região ocular, na artéria oftálmica, enfim. Você tem radioterapias localizadas, braquiterapias, e em casos mais avançados, ou quando o diagnóstico é feito tardiamente, infelizmente o tratamento é a enucleação, é onde você vai tirar o olho da criança para preservar a vida dela. Entendi. Porque esse é um tipo de câncer que pode sim ter uma metástase, como o doutor falou. Pode ser resultado de uma metástase também, né, doutor? Pode ser parte do processo? O retinoblastoma ele nunca é resultado de uma metástase. Ele vem dos retinoblastos, que são células que vão dar origem aos fotorreceptores da retina. O que a gente pode ter é tumores malignos do olho provenientes de metástases de outros órgãos. Então foi isso que eu entendi no começo da conversa aqui. Doutor, antes de aprofundar um pouquinho mais assim sobre cuidados, queria trazer aqui mais pontualmente alguns sinais de alerta. O senhor mencionou que essa coceira muito intensa, muito frequente,
pode indicar problema para uma criança que não sabe se expressar, que não vai saber falar. Mas a gente tem ainda, olha, o reflexo do olho de gato, que a gente demonstrou aqui agora, bilateral, pode ser nos 2 olhos ou pode ser unilateral. Então, é um sinal de alerta. Esse outro aqui, doutor, eu achei interessante, porque muitos bebês apresentam um estrabismo, que pode ser leve, moderado ou severo. Mas pode indicar também problema. Exatamente. Um dos sinais de perda visual uni ou bilateral é o estrabismo. Então, até os 6 meses de vida, é fundamental que a criança tenha uma boa imagem estimulando a retina dela. Se essa imagem não chega direito, por alterações de grau, refração, transparência dos meios, como uma catarata congênita ou alguma outra alteração, ou até mesmo por um problema dos fotorreceptores, como no caso a gente está conversando sobre o retinoblastoma, esse olho que enxerga mal, ele desvia, e isso a gente chama de estrabismo. Então, uma outra forma de perceber em crianças ainda não alfabetizadas ou até que nem falem ainda, são posições viciosas da cabeça, onde ela entorta a cabeça para enxergar melhor naquele olho acometido, ou fazer com que o olho que não seja acometido seja o que comande a visão. Então, tanto o entortar do olhinho como o entortar da cabeça é um sinal. Agora, a gente como pais que amam e que estão ali o tempo inteiro convivendo, às vezes fica difícil a gente perceber essas nuances. Por isso, a ida a um especialista é tão importante para que ele consiga fazer essa detecção. Ainda, esse outro sintoma aqui, a fotofobia, pode passar despercebido. Então, a criança não gosta de tirar fotografia. Quando tem um flash, eu acabei de fazer uma foto ali, né? Por quê, doutor? Pode doer? Pode incomodar muito? A fotofobia, ela está pouco relacionada aos tumores, tá? Ela está mais relacionada aos processos alérgicos ou alterações refracionais, porque a luz chega muito dispersa dentro do olho da criança, causando um estímulo ruim para ela. No caso da fotofobia com relação a tumores, é um caso curioso, onde a criança ela precisa de uma luminosidade menor ou uma imagem mais nítida que acometa a retina dela para ela enxergar melhor. Quando ela tem muita luz, ela fica com essa fotofobia porque ela não está enxergando bem. Tá? Ok. Agora, isso tem que ser uma condição um pouquinho mais avançada. Dificuldade visual, como o doutor trouxe aqui, então ela vai fazer movimentos para compensar, né? Talvez girando o corpinho, girando a cabeça. Outro sinal de alerta que pode chamar a atenção são as inflamações, doutor. A gente está mencionando aqui inflamações, mas pode indicar, por exemplo, conjuntivites, ou assim, aparência, né, de conjuntivite, ou irritação mesmo nos olhos. No caso do retinoblastoma, é muito difícil você ter essas infecções associadas. Você pode ter sangramentos, você pode ter o que a gente chama de hipópio, quando acumula um pus, vamos dizer assim, uma substância esbranquiçada na frente dos olhos, mas isso é raríssimo. Agora, conjuntivites, elas estão relacionadas à parte externa do olho, entre o olho e a pálpebra. E aí, como a gente falou, né, alguma criança que para ter uma estimulação vinda dos olhos, ela pressiona ou ela esfrega os olhos, ela pode estar levando essa mão contaminada e aí sim ter a conjuntivite, mas não como um caso de tumor ocular ou um sintoma de tumor ocular. Bom, eu estou trazendo aqui a conjuntivite justamente que o doutor mencionou aí agora, porque, na verdade, a gente não está falando aqui de sintomas, tá? A gente está falando aqui de sinais de alerta que os pais podem se atentar e, justamente por conta de um problema secundário, descobrir um problema principal, um problema maior, né? Agora, doutor, com qual frequência se recomenda a ida da criança ao oftalmologista? Esses pais devem levar, por quê? Porque às vezes a gente faz um teste do olhinho, faz ali a consulta com o pediatra e acaba descansando se a criança não apresenta nenhuma alteração nesses testes ou nessas consultas. Sim. Então, primeira visita ao oftalmologista, eu acho que a partir do momento que a criança nasceu, para ver a anatomia, desde da pálpebra e canais lacrimais até um fundo de olho, ele é mandatório. A partir deste momento, o profissional vendo que tem alguma alteração, ele vai determinar o retorno numa frequência um pouco mais rápida, num intervalo um pouco menor,
ou ele vai poder acompanhar essa criança de acordo com o desenvolvimento dela normal. E aí ele pode traçar anual, às vezes até bianual, ele pode deixar passar 2 anos para ver essa criança novamente, tá? Agora, o que a gente tem de mais importante é que muitas vezes a receptividade da criança ao médico não é das melhores. E aí, às vezes, um primeiro contato onde a consulta não vai ser efetiva, a criança não vai ser colaborativa, e aí ele fala, então beleza, vamos deixar essa consulta hoje por alto e tal, e a gente estimula um retorno dessa criança em 1 semana, em 15 dias. Então, o retorno, a periodicidade, ela vai de caso a caso. O ideal é que pelo menos 1 vez ao ano a gente passe no oftalmologista, nunca deixar passar de 2, é muito tempo. Então tá. Agora, doutor, muitas interações chegaram aqui falando de outros sinais, como um pontinho nos olhos ou pontadas no globo ocular também, que se podem indicar esse tipo de câncer. Só que eu acho que, não sei se cabe aqui na nossa conversa agora, porque o retinoblastoma, ele afeta exclusivamente as crianças ou tem adultos também com risco desse câncer? Do retinoblastoma em si, após os 7 anos, é raríssimo, é raríssimo. Não podemos dizer que não exista, mas ele não consegue ser sequer mensurado em incidência, assim, é muito raro, tá? Geralmente, até os 10 anos de idade, quem foi diagnosticado ou já tratou ou já enucleou. Tá certo. Bom, hoje tivemos aqui uma conversa com o Dr. Alan Coelho. Eu quero te agradecer, doutor, pela conversa aqui, por tantas explicações, esclarecimentos. Eu acho que se a gente pudesse fazer mais conversas assim, a população e os indivíduos, né, nós podemos também perceber e trabalhar em conjunto com os especialistas, já viu, né? Então, se você percebe que algo não vai bem na saúde do seu filho, você chega com um relato mais preciso ao médico, ele também vai atuar de maneira mais precisa e ajudando assim a resolver os problemas de saúde. Doutora Alan, obrigada pela conversa aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre aberto aos convites e tratar de crianças é uma coisa muito, muito gratificante porque elas dão sinais para a gente. Então, não deixar esses sinais passarem. Criança não leva a mão ao olho simplesmente porque quer, ela está sentindo alguma coisa. Então, não deixar passar a oportunidade no diagnóstico precoce. E obrigado pelo convite, vai ser sempre um prazer. A gente é que agradece. Está passando o Instagram dele aqui embaixo na sua tela. Se você quiser seguir lá e acompanhar o conteúdo que ele posta, a doutora Alan está nas redes sociais, está no Instagram com @dr_Alan_Coelho. Está passando aqui e é fácil de você achar e aproveitar tudo que ele tem postado lá de conteúdo de saúde dos olhos. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Olha, a gente vai fazer um intervalo agora. Na volta, tem mais papo sobre saúde das crianças com o Dr. César Vasconcelos, que vai falar aqui dos perigos da exposição aos eletrônicos para as crianças. E ainda hoje, gente, tem receita de poke. Uma deliciosa salada de tofu, com tofu, na verdade, mas uma salada super variada para você. Prato único, assim, sabe? Para você se acabar, se deliciar sem culpa, sendo feliz. A gente volta já já.